A paz do Senhor. O meu nome é Tiago Ito. Congregamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no setor 16, no bairro do Arthur Alvim. Estou gravando esse vídeo, pois se trata de um trabalho do curso de Teologia da Escola do INTAD, e o meu professor é o professor Jonas Cardoso, e estamos encerrando esse mês a matéria de homilética. E eu gostaria, em poucos minutos, poder trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. E esta palavra se encontra no livro de Salmos, número 23. Estaremos lendo a partir do verso 1. Livro de Salmos, número 23, a partir do verso 1, nos diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus queridos irmãos, estamos diante de um salmo muito conhecido. Creio eu que muitas geladeiras têm ali nos seus ímãs, né, aqueles ímãs de geladeira, este salmo impresso e ali grudado na geladeira. Muitas casas, não é, móveis com as Bíblias abertas e abertas neste salmo, no Salmos 23. Muitas salas, né, com aqueles relógios de parede, com aquela paisagem de fundo que tem ali pastos verdejantes, ovelhas alegres, né? E também impresso ali nessa paisagem o Salmo de número 23. Então, é um salmo muito conhecido e maravilhoso, pois se trata de uma grande revelação de Deus para todos nós, para que venhamos ter uma vida de fato muito abençoada. Estamos vivendo tempos em que muitas pessoas tentam ser autossuficientes, tentam confiar na sua força, as pessoas confiam nos seus pensamentos, mas a Bíblia Sagrada ela nos mostra que a verdadeira segurança ela está em nós dependermos totalmente de Deus. O segredo, meu irmão, é sabermos que nós precisamos depender de Deus. E o Salmo de número 23 é uma expressão profunda dessa verdade. Ela foi escrita por alguém que, de fato, compreendia o que era ser guiado, o que era ser cuidado e também protegido pelo Senhor. O autor desse salmo é o Davi, o pastor de ovelhas, Davi, o rei Davi. E Davi, ele escreve esse salmo se comparando a uma ovelha. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um homem de muitas conquistas, ele escreve este salmo se comparando a uma ovelha. Porque Davi, ele, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. E ele conhecia bem as fragilidades que tinha uma ovelha e os cuidados necessários que um pastor precisava ter com as ovelhas. Por isso, ele começa dizendo com plena convicção, no verso 1, que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Olha, aqui Davi não está se apresentando como guerreiro e nem como rei. Mais uma vez, eu repito, ele está se apresentando como uma ovelha, um ser dependente, vulnerável e que confia nos cuidados do pastor. A ovelha, ela é um animal que depende totalmente do pastor. A ovelha, ela não tem senso de direção, ela não consegue se defender sozinha.
A ovelha, ela se perde facilmente e ela precisa ser conduzida à água e à pastagem. Ela precisa ser protegida dos perigos. E assim somos nós sem Deus. Assim são as pessoas sem Deus, que não dependem de Deus. As pessoas que se acham autossuficientes. Em algum momento ela vai se perder. Mas a ovelha, ela sabe que existe um pastor que cuida, que faz com que ela não se perca, um pastor que não a deixa vulnerável, que não a deixa desprotegida e principalmente não a deixa sem um rumo. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus que ele cuida, ele é um Deus que protege e ele é um Deus que nos guia, é um Deus que nos dá direção. E Davi, ele reconhece isso e ele se coloca no lugar de uma ovelha. E ao fazer isso, ele nos ensina que a nossa força, ela precisa estar na dependência de Deus. Precisamos depender de Deus, porque a partir do momento em que nós dependemos de Deus, estamos tomando uma atitude e deixando bem claro que nós dependemos dele porque nós confiamos nele. Só podemos depender de Deus porque confiamos nele. Sabemos quem ele é e sabemos, aleluia, aquilo que o Senhor ele pode fazer por cada um de nós. E é importante nós analisarmos e observarmos e entendermos também as nossas fragilidades. Olha, meus irmãos, a melhor coisa é a gente saber que nós precisamos depender de Deus. E Davi aqui nesse salmo, ele nos dá esse conselho. Davi aqui, ele nos revela essa maravilhosa verdade. Olha, se você quiser ter uma família abençoada, tenha uma família que dependa de Deus. Se você quer ter um trabalho abençoado, tenha um trabalho pela qual você dependa de Deus. Se você quer ter um ministério abençoado, aleluia, um ministério aprovado pelo Senhor, entenda que é necessário depender de Deus, porque Deus é Ele quem dá a direção para a tua família, Deus é quem te dá a direção no seu trabalho, Deus é quem te dá a direção no seu ministério, é Deus quem guia, é Deus quem cuida. E aqui nós iremos observar que Davi, ele escreve, e quando nós dependemos de Deus, se nós lemos os versos seguintes, vai falar sobre promessas, aquilo que acontece para aqueles que dependem do Senhor. Olha, no verso de número 2 vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Depender de Deus faz com que você descanse em verdes pastos e que você, aleluia, vá até as águas tranquilas. Não vai te faltar água, aleluia, e não é água turbulentas, águas tranquilas, pastos verdejantes. O Senhor, aleluia, quando nós dependemos dele, aqui no verso 3 vai dizer que ele refrigera a nossa alma e que ele nos guia, aleluia, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E olha, meu irmão, no verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pensa num cenário ruim, no pior lugar que o ser humano possa estar. É no vale da sombra da morte, mas mesmo no pior lugar, aleluia, Deus está lá. Quem depende de Deus sabe que Deus está lá no vale, aleluia, que o Senhor ele tem a vara e que o Senhor tem um cajado e que nós não vamos estar sozinhos, ou seja, mesmo no vale da sombra da morte, aleluia, teremos o consolo no Senhor. E no verso 5 vai dizer que aqueles que dependem do Senhor têm uma mesa, aleluia, preparada na presença dos inimigos. E diante, aleluia, dos inimigos, Deus unge a cabeça com óleo até que o cálice venha a transbordar. E no verso 6 diz: olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia, meu irmão. Se existe uma razão pela qual nós estamos aqui hoje, bem, é porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu vos deixo essa palavra e digo, meu irmão, dependa do Senhor. Vale a pena nós dependermos do Senhor. Amém? Deus vos abençoe em nome de Cristo Jesus.